Olá, senhoras e senhores, com vocês, o professor José Diogo, e no encontro de hoje falaremos sobre geometria e hibridização. Quando lidamos com esses dois assuntos, o primeiro passo consiste em calcular o número de pares de elétrons da camada de valência. Aí, tendo acesso a essa informação, podemos avançar e determinar a estrutura de Lewis. Com a estrutura de Lewis, fazendo uso do modelo de repulsão dos elétrons da camada de valência, podemos assim determinar o arranjo eletrônico. De posse do arranjo eletrônico, encontramos então a geometria, bem como a hibridização dos elementos presentes no composto. É importante ter acesso ao arranjo eletrônico, uma vez que informações sobre pares de elétrons isolados no elemento central são importantes para determinar a geometria, bem como a hibridização do elemento central. Darei vários exemplos através da resolução de um exercício no qual vários compostos estão envolvidos. O exercício pergunta qual é a forma geométrica que você esperaria para cada molécula, juntamente com a hibridização do átomo central. Além disso, o problema pede, evidentemente, para justificarmos. A nossa primeira molécula consiste na molécula de água. E como dito anteriormente, o primeiro passo é determinar o número de pares de elétrons da camada de valência. Sabemos que o oxigênio apresenta a configuração eletrônica do tipo, e com isso ele tem, portanto, 6 elétrons de valência. Encontrando a configuração eletrônica do hidrogênio, é fácil ver que o hidrogênio apresenta apenas um elétron de valência. Então, no caso da molécula da água, ao total temos 6 elétrons, devido ao átomo de oxigênio, e cada átomo de hidrogênio contribui com um elétron para a estrutura de valência. Aí, com isso, temos ao total 8 elétrons, resultando em 4 pares. O passo seguinte é então determinar a estrutura de Lewis. O primeiro passo consiste em conectar os elementos periféricos, os dois átomos de hidrogênio, ao elemento central, que é o oxigênio. Então, para conectar o oxigênio aos dois átomos de hidrogênio, fazemos uso de 2 pares de elétrons, e os 2 pares de elétrons restantes ficarão centrados no átomo de oxigênio. Então, com isso, a estrutura de Lewis fornece que o átomo de oxigênio, que é o átomo central, apresenta 1, 2, 3, 4 regiões de densidade eletrônica. Segundo o modelo da repulsão dos elétrons da camada de valência, temos que a distribuição espacial desses elétrons, de forma a minimizar a repulsão, corresponde a um arranjo eletrônico tetraédrico, em que os 2 pares de elétrons ocupam 2 dos vértices do tetraedro e os 2 átomos de hidrogênio ocupam os outros 2 vértices restantes. Então vejam que esses 2 pares de elétrons, bem como os 2 átomos de hidrogênio, descrevem um arranjo do tipo tetraédrico. Porém, para a definição da geometria, levamos em consideração apenas os átomos. Então, negligenciando os 2 pares de elétrons isolados, temos que a geometria para a molécula da água é, portanto, angular. Arranjo eletrônico tetraédrico e geometria angular. Bom, de posse da estrutura de Lewis, vejam que nós temos 4 regiões de densidade eletrônica em torno do oxigênio. Então, com isso, precisamos acionar 4 orbitais híbridos. E para formar 4 orbitais híbridos, é preciso combinar 4 orbitais atômicos. No caso do oxigênio, que apresenta apenas orbitais do tipo S e P, os 4 orbitais atômicos que serão utilizados para a hibridização, formando assim 4 orbitais híbridos, são um orbital S mais 3 orbitais P. Com isso, serão formados 4 orbitais do tipo
sp3. Na forma de uma ilustração, temos que 1s se combina com 3 orbitais p, formando assim 1, 2, 3, 4 orbitais híbridos sp3. Logo, a hibridização do átomo de oxigênio é do tipo sp3. Se eventualmente fosse de nosso interesse descrever a formação dessa ligação química à luz da teoria da ligação de valência, temos que essa ligação, que é uma ligação sigma, em razão da combinação dos orbitais sobre o eixo internuclear, que conecta hidrogênio a oxigênio, temos que esta ligação é, portanto, descrita a partir da sobreposição de um orbital s do átomo hidrogênio com um orbital sp3 do oxigênio. E vejam que um segundo orbital sp3 do oxigênio se combina com o orbital s deste segundo hidrogênio, enquanto que os outros dois orbitais sp3 comportam os dois pares de elétrons isolados. Vamos avançar para o íon tetrafluoreto de boro. Então, para este íon, nós temos que cada átomo de flúor contribui com 7 elétrons de valência. Então, em razão do flúor, temos 7 elétrons, mas temos 4 átomos de flúor, portanto 28 elétrons. O boro apresenta 3 elétrons de valência. Com isso temos 28 com 3, 31 elétrons. Porém, o composto apresenta carga negativa. Esta carga negativa que o composto apresenta se deve à adição de um elétron. Sendo assim, ao todo temos 32 elétrons, rendendo, portanto, 16 pares de elétrons. Então vejam que 4 pares de elétrons são usados para conectar o boro, que é o elemento central, aos 4 átomos de flúor. E os elétrons restantes são elétrons que compõem pares isolados nos átomos de flúor. Como temos 4 regiões de densidade eletrônica em torno do elemento central, temos que o arranjo, similarmente ao que vimos para a molécula de água, é tetraédrico. E em razão do elemento central não apresentar pares de elétrons isolados, temos uma concordância do arranjo com a geometria. Logo, este composto apresenta arranjo e geometria tetraédricos. Desde que o boro apresenta 4 regiões de densidade eletrônica, precisamos acionar 4 orbitais híbridos, os quais são formados por 4 orbitais atômicos. Desde que a camada de valência do boro tem apenas orbitais do tipo s e p, aqui também temos uma hibridização do tipo sp3. Bom, e como é que podemos descrever esta ligação sigma? Bom, usaremos um dos 4 orbitais sp3 do boro, e no caso do flúor, ele irá participar usando um dos orbitais p, que apresenta simetria, uma compatibilidade de forma com o orbital hibridizado sp3 do boro. Porém, poderíamos recorrer também ao modelo de hibridização para o flúor. Vejam que ao redor do flúor temos 1, 2, 3, 4 regiões de densidade eletrônica. Com isso, o flúor também está hibridizado na forma sp3. Logo, a ligação sigma pode ser interpretada a partir da sobreposição de um dos 4 orbitais sp3 do boro e um dos 4 orbitais sp3 do flúor. Vamos para a nossa terceira molécula. Para o óxido de enxofre, temos 3 átomos de oxigênio, e cada átomo contribui com 6 elétrons, e o enxofre, que pertence ao mesmo grupo do oxigênio, também apresenta 6 elétrons. Assim, ao todo, temos 18 elétrons devido aos átomos de oxigênio e 6 elétrons devido ao enxofre, portanto,
24 elétrons ao total, rendendo assim 12 pares. 3 dos 12 pares são usados para conectar o enxofre aos átomos de oxigênio e os elétrons restantes ficam na forma isolada. Mas vejam que, ao tratar o problema assim, temos que todos os átomos de oxigênio apresentam 8 elétrons ao seu redor, ao passo que o enxofre apresenta apenas 2 elétrons dessa ligação, mais 2 dessa segunda ligação, mais 2 dessa terceira ligação, ou seja, 6 elétrons de valência. Então, nessa estrutura, o enxofre não está com o octeto completo. E uma estratégia para garantir que o octeto do enxofre seja alcançado é garantir a formação de uma ligação dupla com um dos 3 átomos de oxigênio. Para isso, um par isolado irá formar uma ligação. E com isso, a estrutura de Lewis do SO3 é dada da seguinte forma: enxofre no centro, formando uma ligação dupla com um dos átomos de oxigênio. Temos aí o nosso segundo átomo e o terceiro átomo de oxigênio. Para completarmos a estrutura de Lewis, precisamos então adicionar os pares de elétrons isolados. Está aí a nossa estrutura. Para a definição do arranjo eletrônico, pouco importa se a ligação é simples ou dupla. O que importa é que nós temos em torno do enxofre 1, 2, 3 regiões de densidade eletrônica. Como temos 3 regiões de densidade eletrônica, o arranjo é do tipo trigonal plano. Como o enxofre não apresenta pares de elétrons isolados, temos uma concordância do arranjo e da geometria. Ambos são trigonais plano. Então vamos lá. Desde que identificamos que o átomo de enxofre apresenta 3 regiões de densidade eletrônica ao seu redor, a hibridização do enxofre é do tipo sp2. Ou seja, precisamos acionar apenas 3 orbitais híbridos, e para formar 3 orbitais híbridos, precisamos de apenas 3 orbitais atômicos, um orbital s e 2 orbitais p. Como temos 3 orbitais p ao total, 2 dos orbitais p do enxofre serão usados na hibridização e o outro ficará na forma dita pura. Então, para explicar, por exemplo, a ligação enxofre dupla oxigênio, veja que nós temos 2 ligações e, à luz da teoria da ligação de valência, quando temos 2 ligações, temos um indício de presença de uma ligação sigma, fusão sobre o eixo internuclear, mais uma ligação π, cuja sobreposição dos orbitais envolvidos se dá fora do eixo internuclear. Vejam que, para este átomo de oxigênio de nosso interesse, temos também ao redor dele 1, 2, 3 regiões de densidade eletrônica. Então, este átomo de oxigênio também apresenta a hibridização do tipo sp2 mais o terceiro P, que está em sua forma pura. Então, dessa forma, a ligação sigma é descrita a partir da combinação do orbital híbrido sp2 do enxofre com sp2 do oxigênio. E para justificar a formação desta ligação π, vamos fazer uso dos 2 orbitais p que não participaram da hibridização. Portanto, esta ligação π é devido à fusão de um orbital p do enxofre com um orbital p do átomo de oxigênio. Vamos para o íon sulfito. Bom, adiantando e fazendo a contabilidade dos elétrons, temos ao total 24 elétrons, porém a molécula apresenta carga -2.
indicando assim que temos que adicionar mais 2 elétrons, resultando em 26 elétrons ao total, rendendo assim 13 pares. Dos 13 pares, 3 serão usados para conectar o enxofre ao átomo de oxigênio. Temos 9 pares que completarão a valência do oxigênio, levando assim a uma condição em que o octeto é satisfeito. E o último par do qual precisamos prestar contas ficará no elemento central, no enxofre. Bom, vejam que temos, portanto, 1, 2, 3, 4 regiões de densidade eletrônica em torno do enxofre, rendendo assim um arranjo tetraédrico, em que o par isolado ocupa um dos vértices e os outros 3 vértices são ocupados pelos átomos de oxigênio. Para a definição da geometria, negligenciamos, portanto, o par isolado do elemento central e chegamos assim a uma geometria do tipo bipirâmide trigonal. Vemos que o enxofre apresenta 4 regiões de densidade eletrônica e para isso precisamos acionar 4 orbitais híbridos, um s e 3p. Para este átomo de oxigênio, como ele apresenta 1, 2, 3, 4 regiões, também precisaremos acionar um orbital s e 3 orbitais p, gerando assim 4 orbitais do tipo sp3. Então, para a molécula tal como apresentada, temos que a ligação sigma é devido à combinação de um orbital sp3 do enxofre com um orbital sp3 do oxigênio. Desde que o enxofre é um átomo que pode acionar orbitais d, em razão de ser um elemento do terceiro período, poderíamos eventualmente fazer uma ligação dupla a partir de um dos átomos de oxigênio e, neste caso, o átomo de enxofre ficaria com 10 elétrons ao seu redor. E se este fosse o caso, teríamos que usar os orbitais d para descrever as ligações envolvidas. Mas apresentar a molécula desta forma é suficiente para determinarmos o arranjo eletrônico, bem como a geometria, uma vez que se a ligação é simples ou múltipla, esta característica não impacta na disposição dos átomos segundo o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Bom, vamos para o íon hexafluoreto de iodo. Então, ao total, o íon apresenta 49 elétrons. Desde que ele tem carga positiva, devemos subtrair um elétron e ficaremos assim com 48 elétrons, rendendo, portanto, 24 pares de elétrons. Bom, dos 24 pares de elétrons, temos que os 6 pares serão utilizados para conectar o enxofre, que é o nosso elemento central, aos 6 átomos de flúor, ficando assim os 18 elétrons restantes formando o octeto de cada átomo de flúor. Então, como nós temos 6 regiões de densidade eletrônica em torno do elemento central, e o elemento central não apresenta par isolado, temos que o arranjo eletrônico, bem como a geometria, são coincidentes, sendo, portanto, octaédricos. Vimos que o uso de um orbital s e 3 orbitais p permitem que expliquemos 4 regiões de densidade eletrônica em torno do íon central. Nesse caso, como temos 6 regiões de densidade eletrônica, precisaremos de 6 orbitais híbridos e, consequentemente, 6 orbitais atômicos. Bom, desde que o iodo pode acessar orbitais d, os 2 orbitais restantes para garantir a explicação das 6 regiões de densidade eletrônica em torno do iodo são 2 orbitais d. Então, vejam, neste caso, a hibridização que nós temos é a seguinte, olha, vamos acionar um orbital s, vamos acionar 3 orbitais p e vamos acionar
2 orbitais D. E formaremos assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formaremos 6 orbitais do tipo sp3d2. Bom, em torno do átomo de flúor, temos 4 regiões de densidade eletrônica e sabemos que, para elementos que apresentam orbitais s e p na camada de valência, leva à hibridização do tipo sp3. Então, para descrever, por exemplo, esta ligação sigma entre o iodo e este átomo de flúor, teremos a combinação de um dos 6 orbitais sp3d2 do iodo com um dos 4 orbitais sp3 do flúor. Então, fazendo uso aos orbitais híbridos do flúor e do iodo, podemos explicar assim a formação da ligação. Bom, vamos para a nossa molécula correspondente à letrinha F, que é o xenônio, oxigênio F4. Nesse caso, temos uma situação bem mais complicada do que os casos que analisamos anteriormente. Bom, adiantando, assim ao total teremos 42 elétrons, rendendo 21 pares. Para a conexão do xenônio, que é o nosso elemento central com os 4 átomos de flúor e com o oxigênio, precisamos fazer uso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. 12 ficarão na forma de pares isolados nos átomos de flúor e 2 pares na forma isolada no átomo oxigênio, e teremos, portanto, o último par estando centrado no elemento xenônio. Aí, com isso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões de densidade eletrônica. Tendo 6 regiões de densidade eletrônica, temos, portanto, um arranjo do tipo octaédrico, mas, para definir a geometria, deixamos o par isolado do elemento central de lado e, assim, obtemos uma geometria do tipo pirâmide de base quadrada. Bom, e quanto à hibridização do xenônio? Como temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões de densidade eletrônica, precisaremos, tal como fizemos para o íon hexafluoreto de iodo, em que usamos um orbital s, 3p e 2d, o mesmo se aplica para o xenônio. Bom, aí com isso, temos então 6 orbitais híbridos deste tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 orbitais, portanto. Se a intenção for explicar a ligação xenônio dupla oxigênio com 2 pares isolados, vejamos que o oxigênio apresenta hibridização do tipo sp2, sendo que o terceiro orbital p estará na forma pura. Logo, uma ligação, digamos, a ligação sigma, será formada a partir da combinação de um orbital sp3d2 do xenônio com um orbital sp2 do oxigênio. O desafio agora é explicar como esta ligação π é formada. A ligação π ela é dada a partir de uma combinação de orbitais fora do eixo internuclear. Nós não podemos usar orbital híbrido para esta finalidade, uma vez que ele apresenta a contribuição de orbital s. E o orbital s contribui com uma densidade sobre o eixo. Porém, usamos os 3 orbitais p para formar o híbrido sp3d2, mas ainda temos vários orbitais d que podem ser acessados. Então, o orbital d do xenônio, de simetria compatível para que haja uma fusão com o orbital p do oxigênio que não foi hibridizado,
será usado para explicar a ligação π da conexão xenônio-oxigênio. Bom, vamos para o nosso último composto, o íon triiodeto. Então, para o íon triiodeto, temos que cada átomo de iodo contribui com 7 elétrons, temos, portanto, 21 elétrons devido aos 3 átomos de iodo. Desde que a carga do íon é negativa, precisamos adicionar um elétron. Temos, portanto, 22 elétrons ao total, rendendo assim 11 pares de elétrons. 2 dos 11 pares serão utilizados para conectar o iodo central aos 2 átomos de iodo periférico, e os outros pares ficarão na forma isolada em torno de cada átomo de iodo, né? Então, veja, temos 1, 2, conectando, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou seja, os 11 pares de elétrons constam em nossa estrutura. Vejam que ao redor do iodo central temos 1, 2, 3, 4, 5 regiões de densidade eletrônica. E 5 regiões de densidade eletrônica estão associados a um arranjo do tipo bipirâmide trigonal. Ou seja, essa é a disposição em que se tem a menor repulsão possível entre os pares isolados e pares isolados com pares de ligação e par de ligação com par de ligação. Para definir a geometria, negligenciamos assim os pares isolados e ficamos, portanto, com uma geometria linear. Desde que o iodo apresenta 5 regiões de densidade eletrônica, temos que a sua hibridização é do tipo sp3, e neste caso acionamos apenas um dos 5 orbitais d disponíveis. Ao redor deste átomo de iodo, temos 4 regiões de densidade eletrônica, portanto, hibridização sp3. Para justificar a ligação sigma iodo-iodo, fazemos uso, então, de um dos 5 orbitais híbridos sp3d com um dos 4 orbitais sp3 do átomo de iodo periférico. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para trazer no encontro de hoje. Espero que vocês tenham entendido o procedimento que foi utilizado. Até a próxima!